Bom dia, Jonathan. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sintonia, você e o Maurício Antônio, que desde o Campeonato Paulista vem funcionando muito bem. O que você acha de característica sua que preenche com a dele e por que deu tão certo e vem dando tão certo? Primeiramente, bom dia. Cara, a gente, independente de quem jogar ali, claro que a gente tem um entrosamento, jogamos mais, né, com a lesão do Donato, assim. A gente pegou uma sequência, conseguimos entrosar o mais rápido possível, né? E como tem o Rafa também, tem bastante zagueiro de qualidade. Então, acho que a gente conseguiu encaixar o Maurício ali e estamos conseguindo dar sequência, né? Eu acho que não tem prioridade, assim, mas a gente conseguiu dar liga e estamos mantendo firme aí. Oi, Jonathan, tudo bem? Eu sou o Antônio Lupe, da Rádio CBN aqui de Campinas. Você vinha de uma sequência atuando todos os jogos, né? E teve um pequeno problema na panturrilha que Sim. Precisou se ausentar, acho que na partida contra o Ituano, e já se recuperou, voltou para essa partida. Como é que foi esse período, né, de ter essa lesão? O que aconteceu? E esse retorno, se você se sentiu bem, se algo te incomodou e que pode ser uma preocupação para os próximos jogos do Guarani. Bom dia. Eu tive essa lesão, acho que foi em 2024, no Avaí, né? Então tive uma lesão, acho que grau 2 na época. E com as sequências dos jogos, muitos jogos, então acabou dando uma pesada. Aí a gente resolveu comprar o departamento médico, com a comissão, para dar aquela segurada, né? Que eu vim já nessa batida de muitos jogos seguidos, né? E a recuperação foi muito boa. Tem o departamento médico muito bom. E graças a Deus estou 100%, estou sem dor. O último jogo foi muito bem também, sem dor, sem medicação, sem nada. Então foi bom para mim esse descanso aí. Ô Jonathan, aquele jogo que você não atuou diante do Ituano, o Guarani mostrou algumas deficiências, principalmente na bola parada, até o Mazzola, técnico do Ituano, chegou a citar, né? Eu sei que o Guarani tem esses problemas. O Hélio vem trabalhando bastante com vocês ao longo da semana, essa parte defensiva aérea, para não voltar a acontecer. O que ele vem passando para vocês? Não, o professor passa todos os jogos para a gente manter concentrado. A gente sabe que bola parada define jogos, né? Como foi aqui contra o Ituano. Mas foi uma fatalidade, a gente vinha muitos jogos sem sofrer gols, em bola parada. Acho que o Ituano foi muito feliz no momento ali, mas a gente continua trabalhando. O último jogo a gente, graças a Deus, não tomou gol, então de bola parada. Então esse sempre está evoluindo como o professor pede. Você é um zagueiro já considerado artilheiro, né? Porque das temporadas que você atuou, Avaí sempre ali beliscando os golzinhos. Aliás, você já marcou 3 gols, mais do que em 2025 e 2024 pelo Avaí. E todos os anos você vem, pelo menos, mantendo aí 2, 3, 4 gols, o que até números de atacante a gente não percebe que está tendo tantos gols assim. É uma característica sua? É algo que é trabalhado? Como é que é esse Jonathan Costa ofensivo e que também tem ajudado o Guarani a vencer os jogos, como aconteceu na última partida contra o Barra? A gente prioriza lá não tomar gol, né? Acredito que quando a gente sobe lá, a gente tenta aproveitar ao máximo. E graças a Deus estou conseguindo ajudar a equipe lá ofensivamente. Então estou muito feliz, espero continuar com essa forma de artilheiro aí e que seja benéfico também, claro, pro Guarani. Então manter sequência, consigo estar ajudando, fazer uns gols assim, espero tá ajudando o Guarani aí a fazer mais gols se Deus quiser. Ô Jonathan, a gente chegou a conversar quando você chegou, né? Porque você nasceu em Campinas, assim como o Hélio, e eu acho que tem sido importante para você, e eu queria que você falasse sobre isso, essa sequência boa, jogando bem na cidade que você nasceu, perto dos seus familiares, amigos que moram na região também. Como que tem sido pela primeira vez, né, próximo, praticamente em casa e jogando bem e contando com o apoio de todo mundo? Não sei se eles têm vindo nos jogos. Sim, a família, meus amigos, meus irmãos sempre vêm me apoiar aí todos os jogos. Estou muito feliz, cara, muito feliz. Acho que eu vou ficar mais feliz ainda se a gente conseguir o acesso, junto com meus familiares, junto com a minha família.
Então, estou muito feliz, é uma gratidão enorme que eu tenho, é uma responsabilidade a mais. Às vezes o povo, pô, você tem que ir para a camisa 9. Eu falei, não, é assim não, cara, a gente tem que, graças a Deus, Deus está nos honrando ali, fazendo gol. Espero continuar nessa sequência boa aí, fazer bons jogos com a camisa do Guarani, dedicar o máximo todos os dias. E, que nem eu falei, o mais importante sempre o Guarani, né? O Jonathan, o Guarani tem enfrentado nos últimos jogos confrontos diretos, né? Contra o Ituano, era tanto é que o Ituano passou e ainda continua na frente do Guarani na tabela de classificação. Contra o Barra, também poderia ter uma inversão de posições dependendo do resultado. O Guarani saiu com a vitória e continuou ali, tanto é que assumiu a liderança de forma provisória. Sim. Até o sábado à noite. E agora tem mais né? Que é contra o Amazonas, porém são duas equipes que estão no G8, mas estão muito próximas em termos de pontuação. Como é que você está encarando esse desafio? O grupo encara esse desafio, sabendo que do outro lado o adversário vem de técnico novo e um técnico que estava aqui em Campinas e com certeza conhece, estava atento ao que vocês estavam produzindo aqui durante esses jogos da Série C. A gente vai encarar todos os jogos como o último, né? Então, confronto direto, uma semana importante, acho que cada jogo é importante. Acredito que a gente mantendo foco, fazendo resultado em casa, junto com o apoio da nossa torcida, acredito que a gente vai fazer um grande jogo e o adversário a gente está estudando, o professor está passando algumas coisas, está de treinador novo, então acredito que ele não deve mudar tanto a equipe assim, o time também que está no G8, então confronto direto, acredito que a gente mantendo esse foco aí, que nem eu falei, com o apoio da torcida, para a gente sair com um grande resultado em casa e fazer um belo jogo domingo. O Jonathan, o Guarani tem tido mais dificuldade para jogar em casa, principalmente a gente vê do lado de fora que os times vêm muito fechadinhos, né? E fora de casa estão dando mais espaço e daí o Guarani está conseguindo jogar mais. Vocês têm conversado a respeito disso, tentar também mudar a maneira até mesmo de enfrentar os clubes dentro de casa para não ter tantos problemas e tentar furar essas barreiras, defesas que eles veem aqui em Campinas? Cara, claro que eu acho que a camisa pesa bastante, a gente sabe da responsabilidade. Quando o clube vem, ele vai enfrentar o Guarani, então eles ficam um pouco mais respaldados assim, mas a gente crê que acho que cada jogo é um jogo, claro que a gente se põe um pouco mais em casa, às vezes a gente pressiona bastante, então acaba tendo alguns espaços. Tentando neutralizar o adversário, a gente implanta a mesma filosofia de trabalho todos os jogos, tentando fazer. Eu acho que a gente sabe que todo jogo é difícil da Série C, eu acho que a gente foi muito bem fora de casa, manter o ritmo dentro de casa também, junto com, eu falei, com o apoio da nossa torcida. Acho que às vezes o nervosismo um pouco aflui um pouquinho por causa da pressão também que a gente precisa ganhar em casa, mas eu acho que quando o adversário vem, então eles ficam mais com o pé atrás assim, aí acaba a gente fazendo algumas coisas que dá um nervosismo. Então a gente está bem focado, espero que a gente possa fazer um grande jogo. Que nem eu falei, cada jogo é um jogo e a gente implementa todos os jogos que o professor pede, que a gente possa ter esse benéfico no domingo. Na semana passada, o William Farias conversou com a gente aqui e ele vinha de temporadas jogando Série B, Série A e futebol de fora, né? E você vem de 3 temporadas no Avaí jogando do Série B. E eu perguntei para ele sobre esse entendimento da divisão, se também era algo que o Guarani tem jogadores aí com histórico de Série A, de Série B e alguns de Série C, né? Também tem essa questão envolvendo, nos teus casos, tipo assim, entender um pouco mais, por exemplo, o Amazonas pode vir aqui jogar um pouquinho mais recuado, o Santa Cruz acho que foi o que saiu um pouquinho mais para buscar jogo. Pergunto isso porque outro dia estava assistindo Botafogo e Atlético pela Série B, o Atlético venceu e jogando, saindo, sem querer ficar se defendendo. Você acha que também essa é uma característica da divisão e vocês estão se acostumando ou já se acostumaram com o estilo de jogo dela? A gente sabe que a Série C é um jogo de imposição, de um pouco mais de vontade, assim. Acho que não foge tanto da Série B, né? Acredito que a gente implantando o nosso ritmo, o professor pede muito isso, intensidade, né? Chegar lá, finalizar jogadas.
A Série C é um campeonato muito difícil, que nem eu falei, é posição, é vontade, detalhe que hoje acho que na Série C a bola parada define muitos jogos, então é manter essa intensidade que o professor pede para a gente conseguir o objetivo que é a vitória, sempre a vitória. Ô Jonathan, você chegou até a comentar que os seus amigos de vez em quando pedem para você jogar com a 9 e ir para frente. Você já jogou em algum momento da sua carreira ou na base, você jogou em outras posições? E uma outra situação, o meio-campo do Guarani parece mais preenchido com relação ao Campeonato Paulista, né? Tá com um jogador a mais. Isso melhorou, facilitou para vocês, de certa forma, da zaga, até para vocês conseguirem ter mais opções para distribuir essa bola no meio-campo, para a defesa ficar mais protegida também? Eu atuei acho, na base ali, até meu até o sub-17 ali, eu era atacante, né? Era atacante ali, aí às vezes nós vai pro ataque, nós fazemos gols, né, cara? Então eu tenho esse pouco de faro de gol aí, mas foi até o sub-17 ali, atuando no ataque ali. Aí no momento que eu falei, cara, não quero mais jogar futebol, aí meu pai, ele falou, pô, vai lá tentar a última vez. Aí eu fui de volante, aí eu fui vindo para trás, aí eu vim de zagueiro, joguei até zagueiro, comecei na Caldense, foi em 2020, eu acho. Comecei em 2020. Foi até um jogo contra o Guarani, aí joguei contra o Guarani, eu estava no 15 de Piracicaba, aí foi numa semifinal da Série A2, jogo do acesso aqui no Brinco. Aí eu acho que o zagueiro foi expulso, aí foi para zagueiro e o empresário falou assim, não, cara, esse aí, achamos sua posição, hein? Melhor ainda, zagueiro. Eu falei, não, tá doido. Aí estamos até hoje, aí estamos até 2020, mais ou menos, até de zagueiro aí. Quem que era o treinador? Quem era o treinador? Era o Pisa. Era o Pisa. Sobre preencher. Cara, a gente viu, colocamos ali o Isaac, né? O último jogo foi Isaac, o João, o próprio Carlinhos, o Farias. Então é um time que gosta mais da bola, né? Então acredito que a gente fica mais povoado ali o meio, né? Então a gente fez um grande jogo com a vinda do Isaac ali, pô, que nem eu falei, é bastante posse de bola. Então o João, eles tá se dando bem. O Carlinhos também está em boa fase, o Farias ali, então dá segurança para nós ali muito grande, né? Farias, Carlinhos, todos ali do meio ali, e que a gente possa continuar nessa sequência aí para a gente fazer um grande jogo domingo. Ô Jonathan, como é que vai fazer agora com a Copa do Mundo, né? Não vai parar, e a CBF parece que não está gostando muito do Guarani não, né? Tirou o jogo das 6 agora, passou para as 4, tem um amistoso, e marca a estreia do Brasil na Copa, justamente o jogo do Guarani contra o Caxias. Como é que fica para o atleta? Vocês gostam de futebol, vocês gostam de acompanhar, assim? Sim. Não sei como é que tem sido falado isso dentro de campo, mas para nós da imprensa está um desespero danado, né? Porque, pô, sabadão, jogo do Brasil, estreia de Copa do Mundo, a galera já quer estar no pibolinho ali, né? No churrasco. E como é que fica para o jogador de futebol toda essa questão envolvendo Copa do Mundo e Série C que não vai parar? Então, na verdade, eu torço muito pro Brasil, assim, mas primeiro tem que correr atrás do nosso, né? Depois claro que a gente fica apreensivo para ver os melhores jogadores, né? Então acredito que a gente fica meio assim, mas fazer um grande jogo, né? Primeiro jogar e sair vazado para a gente assistir um pouquinho do jogo, né? Mas para a gente focar aqui, acredito que eu não sei que horas é o jogo da seleção, acho que que hora? 6h30, né? Dá tempo, a gente joga rapidinho, toma um banho e Deus quiser com a vitória melhor ainda, vixe, fica mais tranquilo assistir o jogo do Brasil, menos nervoso, né? E é isso, cara, é isso. Não vai parar, mas é o nosso trabalho, né? A gente paga um preço para isso, então acabou o jogo, ganhamos, partiu casa, assistiu o jogo com a família lá, torcer para a seleção.